Devido a uma maior conscientização em relação à degradação do meio ambiente, um dos grandes desafios atualmente é a busca incessante de fontes de energias alternativas. Devido à escassez de combustíveis fósseis no futuro, bem como a poluição do meio ambiente causada por estes, pesquisas e desenvolvimento de células a combustível passaram a ter importância considerável nos últimos anos, principalmente por se tratar de uma forma de produção de energia sustentável. As células a combustível, entre outras, passou a ser uma das alternativas mais promissoras para a produção de energia, por apresentarem diversas aplicações tecnológicas, além de serem praticamente não poluentes, e apresentarem alta eficiência na conversão de energia química em elétrica, sem a necessidade de combustão. Célula combustível é um dispositivo eletroquímico que converte energia química de combustíveis diretamente em energia elétrica, produzindo energia de forma sustentável através de alimentação contínua de hidrogênio e oxigênio. Neste esquema, é possível observar o funcionamento básico de uma célula combustível de polímero eletrólito. No ânodo, o hidrogênio sofre oxidação, gerando prótons e elétrons. Os elétrons fluem para o cátodo através do circuito externo, produzindo corrente elétrica. E os prótons atravessam o eletrólito polimérico, responsável pelo transporte dos íons H+, do ânodo para o cátodo. No cátodo, o oxigênio reduzido combina com os prótons, resultando na formação de água e a liberação do calor. O principal componente de uma célula combustível de eletrólito polimérico é o conjunto eletrodo-membrana-eletrodo, também conhecido como MEA. A camada difusora, ou GDL, é responsável pela dispersão homogênea dos combustíveis e oxigênio em toda a interface com o eletrodo. A camada eletrocatalítica é responsável pela cinética da reação eletroquímica e pelo transporte dos elétrons em direção ao circuito externo, com domínios hidrofóbicos e hidrofílicos. A membrana polimérica é responsável pela condução de prótons, exercendo também a função de barreira aos gases ou combustíveis. A aplicação de células a combustível se dá através de empilhamento de várias células unitárias, chamado de stack. Estas células apresentam várias aplicações, como em aeronaves, equipamentos portáteis, estacionários e principalmente no setor automotivo. São promissoras como possíveis substituintes do motor a combustão, devido à sua alta eficiência, fácil e rápido acionamento e desligamento, baixo peso e pequeno volume, são extremamente silenciosas e ainda possuem flexibilidade de combustíveis. O fator ainda limitante para sua entrada no mercado é o seu alto custo. Os principais objetivos desse trabalho foram a montagem e otimização de um sistema para a confecção de camada de fusão gasosa via método spray, o desenvolvimento de procedimento padrão para a preparação de camada difusora e catalítica e a análise da eficiência dos eletrodos em protótipo de célula combustível. Esses são os materiais que nós utilizamos no preparo do nosso trabalho. Primeiramente, preparamos a emulsão difusora, contendo carvão vulcão, solução de teflon 60%, álcool isopropílico, solução de ácido sulfúrico 5%, que ajustava o pH em aproximadamente 3. Preparamos também uma emulsão difusora com resina unilene sulfonada previamente dissolvida em álcool etílico. Após, as duas emulsões foram aplicadas em um tecido carbono nas duas faces e ele já estava previamente tratado. O preparo da emulsão difusora foi realizado na proporção 70-30. Adicionou-se em um becker separadamente carbono, água e álcool isopropílico. Em outro becker, adicionou-se separadamente teflon e água. Os dois foram levados a ultrassom por 15 minutos. Verteu-se a solução de teflon à solução de carbono. Novamente, levamos a ultrassom por 15 minutos. Por fim, o pH foi ajustado em 3. O preparo de emulsão com resina foi realizado da mesma forma, apenas adicionando a resina unilene sulfonada após a junção do teflon com o carbono, sem a necessidade do ajuste do pH. No preparo da emulsão catalítica, utilizamos solução de nátrium 5%, catalisador platina suportada em carbono para o cátodo e catalisador platina estanho suportada em carbono para o ânodo. Após essa emulsão catalítica, foi depositada sobre a camada difusora.
A avaliação do desempenho de uma célula combustível se faz pela curva de polarização, que relaciona o potencial da célula com a densidade de corrente. Essas curvas têm por finalidade avaliar a estabilidade dos eletrodos. As medidas de polarização foram realizadas com os eletrodos preparados pelo método desenvolvido neste trabalho e com eletrodos comerciais para o efeito comparativo. Considerações finais. O uso de resina hidrocarbônica sulfonada na emulsão da camada de difusão gasosa foi extremamente benéfico na estabilização da emulsão e tamanho das partículas de carbono, facilitando a aplicação da emulsão por spray. Não houve entupimento. O desempenho do protótipo de célula combustível foi inferior com GDLs preparados com resina sulfonada em relação a sem resina e aqueles comerciais. No entanto, o uso e quantidade desta, se otimizado, poderá levar a melhores resultados. O desempenho do protótipo de célula combustível com os GDEs preparados nesse trabalho sem resina foi equivalente ao observado nos ensaios com os GDEs comerciais, concluindo-se que a metodologia desenvolvida foi eficiente e promissora.